Olá e seja muito bem-vindo. O Supremo Tribunal Federal abriu um precedente muito perigoso para a democracia brasileira. O STF admitiu a possibilidade de jornais da velha mídia serem responsabilizados civilmente por suposta injúria, difamação ou calúnia proferida por entrevistados, em processo ajuizado pelo ex-deputado do PT, Ricardo Zaratini. Então o senador Eduardo Girão perguntou se no Brasil realmente está existindo democracia. Eduardo Girão foi firme em desaprovar o mais novo entendimento da Suprema Corte, que, segundo o parlamentar, é um golpe de misericórdia na democracia. Veja. Temos que cumprir aqui o nosso dever de entregar a verdade sobre o que está acontecendo no nosso país, que tem um histórico bonito, redentor, de defesa das liberdades, da liberdade de expressão, por exemplo, que hoje nós estamos profundamente ameaçados e que assusta os nossos filhos e netos. Vocês acham que a gente tem democracia mesmo no Brasil hoje? Pararam para pensar sobre aquela teoria do sapo na panela quente, que vai aumentando a temperatura, e ele nem percebe que está morrendo? É isso que a gente tem visto a partir do tolimento, especialmente por parte da nossa Corte Suprema, da livre opinião no Brasil. Quem pensa diferente do sistema está sendo caçado implacavelmente. São fatos. São fatos. E eu quero falar sobre, no meu modo de entender, o golpe de misericórdia que aconteceu na última sexta-feira. E o brasileiro precisa entender sobre a gravidade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal com relação a um julgamento que começou em 2020, de uma ação de calúnia e difamação movido pelo deputado federal Zaratini, do PT de São Paulo, contra o jornal O Diário de Pernambuco, lá do Nordeste, do nosso Nordeste. E aqui eu tenho que recorrer, senhor presidente, já que não podemos recorrer da decisão do Todo-Poderoso Supremo, eu tenho que recorrer a Rui Barbosa, o patrono desse plenário, quando ele fala de forma muito sábia, dentre tantas outras manifestações desse grande brasileiro, baiano, também do Nordeste, quando ele diz que a pior das ditaduras é a ditadura do judiciário, porque contra ela não se tem a quem recorrer. E esse julgamento vergonhoso, feito pelo Supremo Tribunal Federal, que eu vou falar aqui, nós só temos um caminho, que é denunciar internacionalmente para que o mundo veja o que está acontecendo aqui no Brasil e que os homens de bem, pelo menos a maioria da população, que eu não tenho dúvida que são pessoas trabalhadoras, honradas, que ralam para ganhar o seu pão de cada dia para levar para casa, que muitas vezes não tem tempo para se manifestar sobre esses abusos que estão acontecendo. Por isso nos colocaram aqui e esperam de nós, senadores, um posicionamento, mas que a maioria ainda não se deu conta do que está acontecendo com a nossa nação, com esse país maravilhoso que é o Brasil. Pois bem, um valor, um princípio conquistado, com muito suor, sofrimento, lágrimas, às vezes até sangue, que é o direito de liberdade de expressão, estão liquidando com isso, intimidando
pessoas que criticam o sistema. Olha só o que foi que aconteceu nesse julgamento lá no STF. Porque ele tinha sido interrompido em 2020 devido a um pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes. E só agora, concluído após a definição de seu voto, seguido por 8 ministros, veio o desfecho trágico. Só se posicionaram contra os ministros Marco Aurélio, já aposentado, e a ministra Rosa Weber, que se aposenta esse ano. Olha o que é que diz o voto do ministro Moraes. Fere, quero já adiantar, de morte a liberdade de imprensa. Eis a síntese da decisão, abro aspas. Os meios de comunicação podem ser responsabilizados por injúrias, calúnias e difamações ditas por um entrevistado. Segundo o voto, não se trata de censura prévia, mas da possibilidade da análise posterior e consequente responsabilização por transmitir informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas ou mentirosas. Ora, brasileiro, brasileira, do jeito que a justiça hoje, a gente está vendo a quantidade de arbitrariedades, de usurpação da competência nossa aqui também, soltando pessoas com 400 anos de prisão decretada como governador do Rio de Janeiro, prendendo quem ousa enfrentar o sistema, caçando mandatos, como Deltan Dallagnol, por exemplo, dentre tantos outros, com jornalistas tendo rede social bloqueada, tendo contas bancárias congeladas e tendo passaporte retido, algo que só acontecia na época do nazismo. Passaporte retido é uma medida extrema da extrema. Esse é o Brasil que a gente está vivendo hoje, um caos institucional, de insegurança jurídica, porque um poder esmaga os demais poderes. Aí eu lhe pergunto, um discurso como esse que eu estou fazendo aqui, ele pode ser interpretado como ato antidemocrático? Se eu for convidado a ir para uma entrevista, porque eu acho que os veículos vão pensar 2 vezes em chamar até parlamentares, dirá outros agentes de uma sociedade. Mas vamos tirar aqui por mim, que procuro colocar com respeito, mas procuro colocar a verdade do que eu estou vendo acontecer com o Brasil. Vocês acham que o veículo vai me chamar para dar entrevista ainda? Eu que faço questionamentos, que aponto abusos. É exatamente isso que está por trás, no meu modo de entender, dessa decisão. Liquida a oposição porque vai intimidar os poucos veículos brasileiros de imprensa que hoje são independentes, ou que têm uma vertente, por exemplo, de direita, conservador. Será que ele vai se arriscar nessa insegurança jurídica, onde 11 pessoas fazem e desfazem da maneira como quer? Olha, eu fiquei estupefado com essa decisão, confesso para vocês, porque eu já disse, hoje a gente vive, no meu modo de entender, num regime. Democracia no Brasil está em frangalhos, é uma pseudo-democracia. Então, essa intimidação típica de uma ditadura excluirá, sim, a oposição. É o começo do fim. É o começo do fim. O golpe de misericórdia ali. Em resumo, o STF acaba de dar mais um passo
para a consolidação de uma ditadura brasileira que não se dá mais com nenhum golpe militar, mas sim com abuso de autoridade do poder judiciário. A partir de agora, todos os meios de comunicação vão passar a tomar medidas prévias, restritivas, quando o entrevistado for alguém que ouse se posicionar contra o sistema dominante. Será que as entrevistas agora vão ter que ser gravadas? Para o entrevistado que está ali combatendo o bom combate, defendendo a população, defendendo a liberdade de expressão, direito basilar. Se ele falar alguma coisa, a emissora com receio, vai ser corresponsável, vai lá, não, vamos entrevistar aqui, vai entrevistar ainda? Vai. Então vamos fazer uma entrevista gravada, porque aí começam os cortes. Gente, que loucura é essa que está acontecendo no Brasil? Eu estou estudando com a minha equipe que medidas poderão ser tomadas para anular os efeitos dessa decisão que, pelo que a gente pôde ver no final de semana, como diz o nosso Rui Barbosa, são poucas alternativas que a gente tem. Talvez só denúncia internacional para pedir socorro ao mundo que acha que o Brasil tem democracia. Ainda mais num alinhamento cada vez mais ideológico, politiqueiro, do governo federal com a nossa Corte Suprema, por posicionamentos sobre aborto, droga, que o Supremo não respeita a nossa prerrogativa aqui, todo mundo já está sabendo sobre isso. Olha, senhor presidente, eu acho que só está faltando agora, depois dessa, o PL da censura passar. Porque o próprio ministro da Justiça disse que se o Congresso não fizer a espada na nossa cabeça, ainda está há meses com esse PL da censura, só falta o ministro cumprir o que ele falou. Ó, se o Congresso não fizer, nós vamos fazer, por uma medida do Executivo. Ou então o STF, que naquela mesma semana falou a mesma coisa, que se o Congresso não fizer, essa medida pode ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A tese da repercussão geral ainda não foi fixada, porque embora a maioria dos ministros tenha entendido pela possibilidade de condenação, há divergências sobre quais circunstâncias permitiriam a responsabilização. O voto com maior número de adesões foi o proferido pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, a liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, admitindo a responsabilidade de análise e responsabilização pela publicação de informações comprovadamente injuriosas.